Então, hoje, a gente vai começar a falar a respeito de coagulação, que aí a gente fecha, né, a gente vai fechar o nosso ciclo com a coagulação. A gente vai fechar o hemograma, na verdade. A gente já falou de série vermelha, já falamos de série branca, e agora a gente fecha com coagulação e outros exames que a gente faz também na hematologia. Tá? Essa parte de coagulação, ela geralmente ela está também atrelada, embora não seja hematologia em si, não seja parte do setor de hematologia, mas ela sempre está atrelada ao setor. Eu já mostrei para vocês que quando eu falo a parte de coagulação, gente, é porque eu estou falando de TAP-PTT, tá? Mas plaquetas, a contagem de plaquetas, ela é realizada juntamente com o hemograma. A gente vai falar de coagulação num todo, porque são outros exames que incluem. No hemograma, a gente utiliza esses dois tubinhos aqui, né? Na verdade, são dois, mas na verdade tem a mesma função. Só coloquei esses dois porque são de tonalidades diferentes, mas os dois são tubos de EDTA. O hemograma nós fazemos no tubo de EDTA. Alguns exames de coagulação nós fazemos no tubinho azul. Tá? Então, nesse tubinho azul, nós fazemos alguns exames de coagulação. As plaquetas, onde que a gente vai contar a plaqueta? Isso eu já até falei para vocês lá no comecinho. Plaqueta a gente vai contar aqui, no tubo de EDTA, onde eu faço todo o meu hemograma. Mas se eu tenho, em alguma situação, e a gente já falou isso também, o paciente, ele tem uma plaquetopenia, o resultado dele apresenta uma plaquetopenia. Quando eu vou olhar a lâmina, quando eu vou liberar a distensão sanguínea, essa distensão sanguínea tem grumos plaquetários ou agregados plaquetários, então significa que esse paciente ele está fazendo um microcoágulo no EDTA. E aí, para eu fazer uma contagem fidedigna de plaquetas, eu vou fazê-la, vou pedir uma nova coleta e vou fazê-la aqui no tubinho azul, no citrato. Tá? Ele tem aqui no fundinho, não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu botar aqui. Com o fundo escuro fica melhor. Peraí, botar o celular aqui. Não. Mas ele, aqui no fundo dele, ele é líquido. O anticoagulante dele é líquido, não é jateado como nesses aqui, no tubinho de ADTA, tá? Aqui o anticoagulante é líquido. Dá pra ver sim, né? Aqui, ó, no finalzinho dá pra ver. Tá? Dá pra ver. Então, em relação a esse tubo, gente, quando vocês forem fazer coleta de exames de coagulação, uma coisa que é muito importante. Se eu vou trabalhar com EDTA e o paciente tem um acesso difícil, eu posso não coletar o volume total do tubo. Tá? Posso, aqui ó, esse aqui é até marcadinho. Tem umas marcações aqui, tá? Então, não necessariamente eu preciso preencher esse tubo se o paciente tiver um acesso difícil. Embora não seja o ideal, porque a quantidade que eu tenho aqui de anticoagulante é para 4, acho que tá dando para ver, 4 ml de sangue, tá? Esse daqui acho que dá para ver melhor. 4 ml de sangue, tá? Então, se eu tenho um volume de sangue inferior ao o anticoagulante que eu tenho jateado aqui, isso vai trazer alteração a longo prazo. Tá? Então, se eu não conseguir coletar, eu posso colocar aqui em uma dessas marcações, porém, esse hemograma ele tem que ser feito com maior rapidez, porque o anticoagulante ele está superior à quantidade de sangue. Em relação a esse tubo aqui, eu não tenho essa possibilidade. O citrato, ele está líquido, tá? O anticoagulante está líquido, então eu tenho que preencher todo o tubo. Esse tubo aqui é de 2 ml, então tem uma seta aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver essa seta? Então eu tenho que preencher esse tubo até essa seta.
porque senão a quantidade de anticoagulante vai diluir o sangue e, consequentemente, vai alterar os resultados, ok? Então, nesse tubo, eu não tenho outra opção, eu tenho que preenchê-lo para o exame sair de ter um resultado correto, um resultado fidedigno. Então, já falei dos tubos, vamos voltar neles depois. Para a gente começar a falar de coagulação, a gente tem que entender um pouco de fisiologia da coagulação. Eu tenho que saber o que é vaso sanguíneo, o que é capilar, o que é veia, o que é artéria. Então, tudo isso engloba a fisiologia da coagulação. Esses vasos sanguíneos, então a gente começa falando de vasos sanguíneos, vocês estão conseguindo ver os slides, né? O slide. Sim. Tá ótimo. Então, o que são os vasos sanguíneos? Tanto os vasos sanguíneos quanto as veias e artérias, eles são estruturas fechadas. E eles fazem o quê? A função desses vasos sanguíneos é conduzir o sangue por todo o corpo, por todo o organismo. O sangue, ele contempla, ele está presente em todas as partes do nosso corpo. A gente só não tem sangue correndo nos cabelos, mas no restante nós temos sangue correndo em todas as partes do corpo. Então, da cabeça até a ponta dos pés, nós temos sangue circulante. É importante a gente ressaltar e vocês saberem, todos nós sabermos, que existem dois tipos de circulação. Que é a circulação pulmonar, e essa circulação pulmonar, ela vai se restringir apenas ao coração e aos pulmões. Por quê? Ela vai fazer a troca do sangue rico em gás carbônico pelo sangue rico em oxigênio, pelo sangue oxigenado, e essa troca é feita nos alvéolos pulmonares. Isso é realizado na circulação pulmonar. Na circulação sistêmica, ela parte do coração. Esse sangue rico em oxigênio, ele é distribuído para os tecidos e há uma devolução de sangue rico em gás carbônico. Então, é aquilo que a gente sabe. As veias, elas contêm sangue que é rico em gás carbônico e as artérias contêm sangue rico em oxigênio. Então, esses dois tipos de circulação são muito importantes. Aqui. Próximo. Aqui. Dentro desses vasos, eu preciso fazer a diferenciação deles. Então, eu já havia falado. Existem as artérias e as veias. As artérias, elas são bem resistentes. A estrutura da artéria, ela é bem mais resistente, a parede da artéria é mais grossa do que a parede das veias. Então, a função das artérias é distribuir o sangue rico em oxigênio por todo o corpo e faz parte da circulação, referindo-se, portanto, à circulação sistêmica. Na circulação pulmonar, essas artérias vão levar o sangue com gás carbônico que chegou do coração até os pulmões. O que acontece, gente? Isso vocês vão ver na prática. As artérias, se eu romper uma veia, se eu cortar uma veia, tem como estancar o sangue. Na artéria, não, tá? Na artéria, se a gente não tomar uma medida, uma medida rápida, se não fizer pressão para poder estancar esse sangramento, essa pessoa ela vai a óbito em alguns minutos. E deixa eu falar de veias, que eu vou contar um caso para vocês, que eu não sei se vocês vão lembrar. Então, nas veias, as veias são esses vasos que vão coletar o sangue periférico, que é rico em gás carbônico, e vão conduzir esse sangue até o coração. Diferentemente, na circulação pulmonar, essas estruturas, no caso as veias, elas vão conduzir o sangue oxigenado até o coração para que ele seja distribuído para o corpo todo de forma que ele seja purificado e rico em oxigênio. Tanto as veias quanto as artérias, elas vencem a força da gravidade, isso todo mundo sabe, né? Porque a gravidade puxa para baixo e
o sangue, ele circula unidirecionalmente por todo o corpo. Então, vencem a força da gravidade. Uma coisa que, assim, eu não sei se vocês vão lembrar, isso repercutiu bastante, de um rapaz, ele estava no dia do casamento dele, ele saiu do salão de festas com uma taça, né? Uma taça dentro do bolso. Colocou a taça do salão dentro do bolso, eles ganharam de brinde, alguma coisa assim. Eu sei que estava feliz, comemorando. Na hora de ir embora, ele tropeçou e caiu com a taça dentro do bolso. A taça quebrou e cortou a artéria femoral dele. O que aconteceu? Levaram ele para o hospital e quando ele chegou no hospital, ele já chegou morto. Por que ele chegou morto? Ninguém pressionou. Não fizeram uma compressão na artéria e como a artéria, ela vem, esse fluxo sanguíneo, ele é bem maior, a intensidade do fluxo é bem maior do que na veia, tá? E a artéria, se ela for cortada, vocês vão ver que o sangue ele jorra, ele vai jorrando, ele não sai igual na veia, ele jorra e ele jorra pulsando, conforme os batimentos do coração. E foi isso que aconteceu. Aquele rapaz, ele morreu no dia do casamento dele, se esvaiu em sangue, porque ninguém fez uma compressão no sangramento, tá? Então, cortou a artéria, tem que ser feito um torniquete, uma compressão, para que essa pessoa não venha a óbito, porque a pessoa perde todo o sangue em alguns minutos, porque o fluxo ele é bem mais intenso do que nas veias. Aqui eu tenho exemplos, em azul eu tenho um exemplo de veia, e em vermelho eu tenho exemplo de artéria. Vocês podem ver aí que a espessura da artéria, ela é mais grossa, ela tem uma espessura mais grossa. E do lado ali em lilazinho a gente tem um capilar sanguíneo, os capilares. Então as veias, artérias e os capilares, eles fazem essa função da circulação sanguínea, né? Fazem parte do aparelho circulatório, do sistema circulatório. E quando a gente fala de sangue, a gente vai lembrar de todas as células sanguíneas. Agora, o nosso foco, como é coagulação, a estrela, né? As estrelas da parte de coagulação são as plaquetas. E isso eu já havia falado para vocês, que as plaquetas, elas também são produzidas na medula óssea, também tem uma célula precursora, que dão origem às plaquetas, sendo que as plaquetas elas não são células. As plaquetas elas são fragmentos citoplasmáticos dos megacariócitos. Então, os megacariócitos sim são células, só que eles se rompem, se fragmentam e dão origem às plaquetas. Então, a plaqueta ela é anucleada, ela não tem núcleo e a plaqueta não é uma célula. A plaqueta é um fragmento citoplasmático de uma célula. E elas têm a característica morfológica da plaqueta, é que elas são bem pequenininhas em relação à hemácia, que já é pequena, e elas têm um formato discoide. Então, plaqueta não é célula. Hemácia é célula, leucócito é célula, plaqueta não é célula. Até aqui alguma dúvida? Não. Se tiver alguma dúvida, a gente pode falar, tá? Então, as plaquetas, como todas as células, tudo que está no sangue, como a plaqueta, Professora. embora ela não seja célula, mas ela é oriunda de uma célula. Professora, Sim. tem como a senhora repetir para mim, por favor, que a senhora falou que as plaquetas não são células, elas são fragmentos Citoplasmáticos dos megacariócitos. Obrigada. Nada. Então, se eu estiver falando muito rápido também, vocês falam, tá, gente? Sinaliza. Em relação às plaquetas,
a vida média das plaquetas, a gente já falou das células sanguíneas, da vida média das células sanguíneas, algumas têm vida média de dias, outras de meses, algumas de anos, e as plaquetas, mesmo não sendo células, mas elas são formadas a partir de fragmentos citoplasmáticos de células, elas têm uma vida média de 10 dias. Então, o tempo de circulação em que as plaquetas elas estão ali, o tempo de circulação delas na corrente sanguínea é em média de 10 dias. E depois desse tempo, elas são retiradas pelas células retículo-endoteliais do fígado e do baço. O fígado e o baço, eles têm uma intimidade muito grande com as plaquetas. Na hora que eu falar das doenças relacionadas, vocês vão entender. Qual é a função da plaqueta? Para que serve a plaqueta? A plaqueta, né, são as plaquetas que vão fazer o tampão para estancar o sangue. As plaquetas, elas também estão ali envolvidas na formação do coágulo. Então, existem vários fatores de coagulação envolvidos na formação do coágulo, sim, mas as plaquetas é que vão fazer, que vão ajudar junto com a rede de fibrina, que vai deixar isso tudo muito bem amarradinho, mas as plaquetas é que vão ajudar, né, em um tampão assim que existe uma lesão. Eu não sei se vocês já perceberam que quando a gente se corta, o que a gente faz? Qual é a primeira, né, assim, a nossa primeira reação? A gente pressiona, né? Eu acho que pelo menos eu faço isso. Tá? Eu me cortei, eu vou pressionar. E o que acontece? Quando a gente se corta, o nosso corpo ele já reconhece que existe uma ferida, que existe um ferimento e que ali está saindo sangue. E aí o que vai acontecer? Todos os fatores de coagulação entram em ação e a plaqueta ela vai se aglutinar e vai formar um tampão e para que o sangue seja estancado naquele lugar. Então as plaquetas elas têm uma função muito importante. Tá? Elas sim participam da cascata de coagulação, elas estão ali muito bem juntinhas, estão ali em contato íntimo com o fibrinogênio, que vai formar a rede de fibrinas do coágulo. Então, assim, as plaquetas, elas vão ajudar muito nessa parte. E também elas podem, as plaquetas, elas também possuem enzimas que fazem com que o coágulo seja removido. Então, ela atua no sentido de formar o coágulo e de remover o coágulo também. Por isso que elas são muito importantes. Aqui, nesse slide, eu tenho um vaso sanguíneo, onde eu tenho hemácias, né? Essas vermelhinhas de discoide são as hemácias. Eu tenho uma rede de fibrina, que é esse emaranhado, e essas células branquinhas, né, com uns espículos, que não são células, na verdade, né? Essas estruturas redondinhas são menores que as hemácias, com os espículos. Então, essas são as plaquetas. Então, aqui eu tenho um coágulo formado. Então, as plaquetas elas vão ajudar na formação do coágulo, no tampão para estancar uma possível hemorragia ou sangramento e também na remoção desse coágulo. Alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos continuar. Beleza. Dentro disso, nós temos algumas anormalidades que estão relacionadas com as plaquetas. Então, nós temos a plaquetopenia, lembra dos termos? Lembram dos termos? Então, a plaquetopenia é quando eu tenho uma queda razoável do número total de plaquetas. As plaquetas, geralmente, o valor de referência delas é de 125 mil, alguns laboratórios são 125 mil, outros laboratórios 150 mil, depende muito da metodologia, até 450 mil. Sempre com 3 casas decimais. Então, 150 mil, 350 mil, 800 mil, tá? Sempre com 3 casas decimais após a vírgula.
Então, quando eu tenho uma plaquetopenia, quando eu tenho uma diminuição das plaquetas. E isso, onde que isso vai ser expresso? No hemograma completo, na contagem de plaquetas. Tá? E quando esse paciente ele tem uma queda de plaquetas, quando ele tem uma plaquetopenia, ele está mais suscetível a hematomas, a hemorragias. Tá? Então, esse paciente ele pode vir a perder sangue nas fezes, quando faz quando ele tem episódios de vômito, também pode vir com vômito com sangue. Por quê? Porque não tem plaqueta suficiente para deixar, para que pequenas hemorragias ou grandes, dependendo, não aconteçam. Tá? Então, se eu tenho uma diminuição de plaquetas, eu posso ter perda de sangue em diversos locais. Na gengiva, né? Esse paciente ele pode ter dor nas articulações, pode apresentar fraqueza. Então, tudo que fizer força, se bater em algum local, vai ter um hematoma. Então, tudo isso com maior facilidade por conta da queda de plaquetas. Em que situações eu tenho queda de plaquetas? Eu posso ter uma produção insuficiente de plaqueta causada por uma doença, né? Então, existe uma patologia que faz com que a produção de plaqueta seja insuficiente. Quando eu tenho isso? Nas leucemias, a gente já falou isso, porque a medula óssea, ela está tão empenhada em produzir células células de um único tipo, né? E ela acaba esquecendo de produzir os outros tipos celulares. Então, nisso não há produção de megacariócito e, consequentemente, não existe plaqueta, não tem produção de plaqueta. Então, nas leucemias, aplasia de medula, que a gente já falou isso, é interrupção de produção, medicamentos podem causar a diminuição das plaquetas. Entre medicamentos existem até alguns antibióticos, tá? Tem um antibiótico que está sendo muito usado para infecção urinária, se eu não me engano, é macrodantina. Acho que é macrodantina, isso mesmo. E deixa eu só confirmar aqui. E a macrodantina, a base dela é nitrofurantoína. Deixa eu só confirmar aqui. Se não é isso mesmo, tá? E sendo nisso, alguns antibióticos, a nitrofurantoína, ela se utilizada durante muito tempo, dependendo do quadro clínico do paciente, ela vai causar uma diminuição das plaquetas. Isso é um medicamento. Existem várias drogas que fazem diminuição de plaquetas. Tá? Produtos químicos, infecções virais, é isso mesmo. Confirmei aqui a macrodantina e a nitrofurantoína. Eu gosto de falar e né, confirmar para tá tudo direitinho, tá? Então, na queda de produção, esses fatores estão envolvidos. Na destruição, então eu posso ter uma plaquetopenia por produção insuficiente, destruição de plaquetas e também consumo exagerado pelo organismo. Então, na parte de destruição aumentada, pode ser por doenças autoimunes, pode ser por causas imunológicas por auto e aloanticorpos, a púrpura trombocitopênica, que é uma doença autoimune, tá? E a esplenomegalia, que é o aumento do baço. Então, o baço aumentou, ele consequentemente vai captar vai destruir muitas plaquetas. Tá? Consumo exagerado pelo organismo. Quando eu tenho isso? Na coagulação intravascular disseminada, então, dentro do vaso começam a ser criados vários coágulos, e na púrpura trombocitopênica trombótica, que é outro tipo de púrpura que faz com que inúmeros microcoágulos sejam formados dentro dos vasos sanguíneos. E se eu tenho trombos formados, então eu tenho, consequentemente, sim, diminuição de plaqueta. Ok, gente, até aqui? Sim, professora, o que seria essa púrpura?
A púrpura, ela é uma doença autoimune, tá? Ela é uma doença autoimune e uma das características da púrpura é justamente isso, diminuição de plaqueta. Ah, tá, obrigada. O que é uma doença autoimune? É quando o seu corpo, eu costumo até brincar quando eu dou imunologia, eu falo disso, né? Você cria alergia a você mesmo. O seu corpo, o teu sistema imunológico, o teu organismo começa a te atacar. Ah, então, Tá, no caso, rejeita, né? isso aí é como se tiver, começa a reconhecer, o corpo começa a reconhecer o próprio como um corpo estranho. E aí começa a atacar. E nessa existem várias doenças autoimunes com várias consequências, tá? A púrpura trombocitopênica autoimune é uma delas, né? Existe destruição, então é uma doença onde o próprio organismo destrói as próprias plaquetas, tá? Então existem outras, inúmeras. A gente vai falar disso. A próxima matéria que a gente tiver é imunologia, vai ser imunologia, e a gente vai falar disso de doenças autoimunes também. Tá? Mas assim, deu para entender? Deu sim. Então vamos lá. Outras anormalidades relacionadas às plaquetas. A gente pode ter também as plaquetoses. E o que é plaquetose? É quando eu tenho um número elevado de plaquetas no sangue. Então, isso pode ser classificado de forma leve, moderada, grave e extrema. A gente já pode encontrar em casos extremos acima de 1 milhão de plaquetas por milímetro cúbico. Tá? Então, isso pode acontecer. Eu já vi alguns casos de plaquetose com mais de 1 milhão de plaquetas, e isso pode acontecer. Tá? Ela pode ainda ser classificada como uma plaquetose primária e secundária, onde a primária ela está relacionada a doenças mieloproliferativas, tá? O que são doenças mieloproliferativas? A gente já até havia falado sobre elas, né, na parte da série branca, que são doenças que estão relacionadas com a produção anormal de algumas células sanguíneas, tá? E a secundária, ela é desencadeada por alguma doença de base, alguma doença subjacente, que pode ser ou infecção ou alguns tipos de anemia. Tá? Então, a plaquetose, ela também causa inúmeros problemas para o paciente. Se o paciente com plaquetopenia, ele está mais predisposto a manchas roxas, a hemorragias, né? O paciente com plaquetose, ele também está predisposto à formação de trombos. Como é que a Cristiane tinha esse vídeo? Que vídeo, Milton? Passa aqui, para. Professora, Sim. isso traz anemia? Traz anemia? Oi? Consequência de anemias? Que vídeo? Anemia. Da festa. Ai, meu Deus, cadê? Gente, o vídeo da festa deixa para depois, por favor. Pera, repete que eu não entendi. Tem festa hoje aí. Anemia. Ah. A pessoa fica com anemia. Então, essa plaquetose, ela pode ocorrer na anemia ferropriva, que é causada pela falta de ferro, nas hemorragias agudas. Por quê? Mas como assim? O paciente tem hemorragia aguda e tem uma alteração do número de plaquetas para cima? Sim, porque a medula vai entender que esse paciente precisa de plaquetas e vai produzir. Tá? Inflamações, infecções crônicas, anemias hemolíticas, leucemias e na policitemia também. Na policitemia vera. Estou tentando passar. Um minutinho. Vou passar o... Tem no outro Face. Alguém tá com o áudio ligado e a gente tá escutando tudo. Pois é.
Então, gente, peraí, deixa eu só aqui voltar aqui porque não estava querendo passar o slide. Deixa eu só interromper aqui. Deixa eu entrar aqui. Vai, querido, agora foi. Deixa eu voltar. Esse computador, vou te falar uma coisa. Entrou, professora? Já entrou aqui. Entrou? Tá. Igual do meu pai, aquele pequenininho. Pronto. Estão vendo o plaquetograma? Sim. Beleza. Então, o que seria o plaquetograma? Assim como eu tenho leucograma, assim como eu tenho eritrograma, eu também tenho o plaquetograma. E no plaquetograma, eu tenho a contagem de plaquetas, que é feita, que ela também, manualmente, ela é feita na Câmara de Neubauer, mas como hoje em dia, né, nós estamos mais evoluídos, então é feito no equipamento, e é o que eu falei para vocês, sempre com 3 casas decimais e são expressos por milímetro cúbico. Então, sempre 450 mil, 350 mil, 150 mil. E nos equipamentos também, a gente tem a avaliação morfológica dessas plaquetas, onde a gente tem o PDW, lembra do RDW? Que no RDW, né, em relação às hemácias, ele mede, né, a amplitude da superfície das hemácias. Então, no equipamento também, no PDW, ele vê a amplitude da superfície dessas plaquetas, tá? E o MPV também indica o volume médio plaquetário. Indo para a parte de coagulação, a gente agora vai falar dos fatores de coagulação, porque as plaquetas elas são de extrema importância na coagulação, só que essa coagulação sanguínea, para ela acontecer, o que a gente faz, né? Como que o organismo se comporta de frente para uma possível hemorragia, um ferimento, algo desse tipo? Qual é deixa eu ver aqui agora a palavra que fugiu. Qual é a descrição, a definição de coagulação sanguínea? É a transformação do sangue do sangue líquido em um gel sólido. Nós sabemos que o sangue, ele corre na nossa corrente sanguínea, ele corre nas nossas veias como em forma líquida. Porque dentro da nossa corrente sanguínea, no nosso aparelho circulatório, o sangue ele possui um anticoagulante natural que é a heparina, só que em uma quantidade mínima. O sangue, quando ele entra em contato com o oxigênio, quando ele sai da corrente sanguínea, ele começa a coagular. Então, isso é a coagulação sanguínea, é a transformação desse sangue líquido em um gel sólido. E esse gel sólido, ele é designado como coágulo. Coágulo, trombo. E o objetivo desse coágulo é parar uma hemorragia, tá? Então,
que muita gente fala assim, estancar o sangue. Então, falando no português mais claro, é como se fosse isso. Os fatores de coagulação, a cascata de coagulação, ela ocorre no sentido de de estancar o sangramento. Nesse slide aí, nessa imagem, a gente está vendo uma lesão em um vaso sanguíneo, uma consequente hemorragia, e o extravasamento do sangue para fora desse vaso. E aí, o que vai acontecer? Aqui, as plaquetas, elas vão começar a se agregar em torno dessa lesão para poder estancar essa hemorragia. Então, esse tampão plaquetário, ele, em algumas situações, ele é o suficiente, tá? Ele é suficiente para estancar uma pequena hemorragia. Em que situação? Vamos lá, vocês estão colhendo sangue, isso vai acontecer na rotina de vocês. Vocês estão colhendo sangue e, de repente, acontece da veia romper. Tá? A veia vai romper, na hora vocês vão ver que vai se formar um hematoma. Então, no braço do paciente, o que vocês vão fazer? Vão tirar a agulha e vão fazer uma pressão. O que as plaquetas vão fazer? Elas vão em direção aonde houve aquele fragmento, aquele rompimento daquele vaso sanguíneo e vai estancar o sangue. E isso vai acontecer de forma natural. Quem são esses precursores? As plaquetas. Então, vão fazer esse tampão. Agora, o paciente ele teve uma fratura exposta. Então, ele teve uma fratura exposta, tá sangrando sem parar. As plaquetas vão ser suficientes para estancar essa hemorragia? Não, tá? Aí é necessário outras formas de ajudar o corpo a reter o sangue, para essa pessoa não se esvair em sangue, ok? Professora. Oi, pode falar. Quando ocorre esse procedimento que a senhora falou, agora eu esqueci o nome, da veia estourar, que a senhora falou? Ela pode se romper. Romper. É algum momento que a gente erra alguma coisa ou é algo que acontece naturalmente? Então, na verdade, não é comum acontecer naturalmente o rompimento de veias, tá? A não ser que o paciente tenha alguma patologia. Agora, na maioria das vezes, é por erro nosso mesmo, tá? Ou ficou ali várias vezes, consecutivamente, tentando acertar a veia e fica ali catucando o paciente, ou fez muita pressão, ou perfurou a veia de um lado ao outro, tá? Então, são vários os fatores que podem fazer com que haja esse rompimento da veia. Entendi. Tá? Mas o importante viu que a veia se rompeu, viu que se formou um hematoma, tira a agulha na hora, faz pressão, tá? E coleta de novo, não tem jeito, porque não vai conseguir coletar mais nada ali. Ok? Tá bom. Ok. Então, em relação às hemorragias pequenas, esse tampão de plaquetas ele vai ser suficiente, ele vai estancar e a hemorragia vai parar. Mas para grandes hemorragias, esse tampão de plaquetas ele apenas vai ajudar na contenção dessa hemorragia e outros artifícios devem ser feitos, né? No caso de um torniquete, no caso de uma lesão, de uma fratura exposta, tem que ser feito um torniquete, tem que se pressionar, dependendo da lesão, se não for uma fratura. Então, outras coisas devem ser feitas. E aí, a cascata de coagulação, ela tem início. Qual é o objetivo dessa cascata de coagulação? É pegar o sangue líquido, transformar ele, né, em um gel e parar esse sangramento. Tá? Esse termo cascata de coagulação, ele existe porque várias reações químicas são desencadeadas em formas de cascata, no caso, uma dependendo da outra. Então, uma reação química aconteceu, quando ela acaba, outra acontece na sequência, tá? Então, por isso a cascata de coagulação.
e todos esses fatores, né, todas essas reações químicas, elas são executadas de forma sequencial até a formação do coágulo final. Desculpa. E os fatores de coagulação são os principais, né? São os fatores de coagulação que vão fazer com que esse sangue líquido se transforme em um gel. E todos esses fatores de coagulação são proteínas que estão presentes no sangue. Estou tentando passar aqui o slide, né? E ele não está me ajudando. Vamos lá. Então, em relação aos fatores de coagulação, são vários. Existem vários fatores de coagulação. E não quer dizer... Isso. Esses são os fatores de coagulação. E o que acontece? Dentro dos fatores de coagulação, eles são vários e eles são classificados através de numeração romana, tá? Então, fator 1 vai do fator 1 de coagulação até o fator 13 de coagulação, tá? Então, para a cascata acontecer, todos esses fatores, eles devem entrar em ação e uma situação ela vai acontecendo após a outra, né, de forma ininterrupta até formar o coágulo. O que vai acontecer? Essa enzima, né, essa substância química, ela é ativada, ela é ativada e ela vai permitir, ao fim de uma produção de substância química, uma produção enzimática de um fator de coagulação, ao fim dele, então ele cumpriu o papel dele, ele libera uma enzima e aí essa enzima ela vai desencadear reações químicas e vão permitir que a outra etapa aconteça. Todos os fatores de coagulação, eles são extremamente necessários para que a coagulação ela aconteça, para que para que o produto final, que é a formação do coágulo, ele seja formado. Então, o que vai acontecer? Primeiro, o tampão plaquetário, ele já aconteceu e a cascata de coagulação, ela vem em sequência. Então, ali eu tenho o fator 6, fator 7, fator 8, fator 9, fator 10, fator 11, fator 12 e fator 13, até concluir toda essa cascata e o coágulo ele se estabelecer e estancar o sangramento. Então, aqui está falando exatamente o que eu acabei de falar, tá? No final de toda essa cascata, a gente vai ter o quê? Um coágulo que está reforçado, ele está preso com uma rede de fibrinas, que eu mostrei para vocês, são aquelas linhas, aquele emaranhado, e a fibrina, ela vai fazer um reforço eficaz nesse coágulo e vai impedir que o sangue continue extravasando para o exterior desse vaso. Em relação aos exames, né, então a cascata de coagulação, a coagulação, ela começa, né, ela se inicia exatamente dessa forma. A partir do momento da produção de plaquetas, essas plaquetas elas vão lá fazer um tampão e a cascata de coagulação com todos os seus fatores vão acontecendo de forma simultânea até estancar. Até aqui vocês entenderam? Sim. Sim. Beleza. Sim. Professora, Sim, pode falar. eu não sei se, assim, eu tô aqui pensando, não sei se eu vou falar besteira, mas nas artérias não acontece esse procedimento, não? Ou é só nas veias? Que procedimento?
Da cascata. A cascata. Não, só se, no caso, assim, de ter um rompimento, sim. Se no caso aqui, é que não vai dar para vocês verem. Eu sempre mostro isso nas aulas. As minhas artérias, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, vocês estão vendo? Essa protuberância? Estão conseguindo ver? Sim, sim. Sim. Porque eu sou uma pessoa, assim, muito, né? Nem sou transparente, dá até para ver as minhas veias. Então, ó, aqui, não sei se vocês vão conseguir enxergar, deixa eu botar bem pertinho. Aqui, vocês estão vendo essa protuberância aqui? Sim. É a minha artéria. Não é normal isso, tá? Não é frequente. Mas eu tenho artérias, eu consigo senti-la na palma da minha mão e aqui. Ela é bem aparente, bem evidente. Tá? Então, assim, eu posso ter um rompimento aqui? Eu posso me cortar e ter um rompimento? Sim. E essa cascata de coagulação vai acontecer? Sim, independente da artéria ou veia. Ah, entendi. Tá? A cascata de coagulação, ela vai acontecer em qualquer local para estancar o sangramento. Esse tampão de plaquetas, ele vai acontecer em qualquer lugar. Você corta o dedo, você vê que daqui a pouco o sangue parou de sair, Sim, não sai mais sangue. E você vê que fica aquela casquinha, né? O sangue ele fica gelatinoso e depois vem aquela casquinha. Então, isso é o tampão. Entendi. Obrigada. Deu para entender mesmo? Agora deu. Professora, como você falou naquela hora, que o rapaz se cortou, né? E não conseguiu, né? Estancar o sangue e morreu. Caso se acontecer também aqui na sua mão, aqui onde você mostrou, seu braço, acontece isso também? Não, aqui. Eu vou fazer um torniquete. Se acontecer isso, eu faço um torniquete. Então, eu vou interromper a circulação na minha mão. Então, eu faço um torniquete e interrompo a circulação até chegar no hospital. Agora, se eu não fizer nada, o meu sangue vai jorrar até eu ir embora, até acabar. Entendi. Entendeu? Então, aqui, ó, o torniquete. Aconteceu? Se acontecer, de eu me cortar, faço um torniquete e vou para o hospital. Entendi. Entendeu? Vladiana, isso não depende do tamanho da profundidade, não, né? Pode ser leve ou profunda, que vai ter que fazer o torniquete, se for na artéria. Sim, claro. O torniquete ou a pressão, no caso aqui, como que eu vou fazer se for no pescoço? Como que faz um torniquete no pescoço? Não tem como. A gente faz torniquete nas extremidades, né? Braços, pernas, a gente tem como. Né? Nos membros inferiores e superiores, braços e pernas. A gente tem como fazer torniquete. Agora, no caso, se for, né, na jugular, tem como? Não, mas aí vai fazer o quê? Aplicar pressão. Aplicar pressão e correr para o hospital. Vocês veem nesses filmes de ação, né, que eles gostam muito de cortar o pescoço das pessoas? Então, que cortam a artéria e aí a pessoa vai embora. Professora, para usar também um pano ajuda? Sim, fazer pressão com o tecido, sim, ajuda bastante. O ideal é que seja um pano limpo, né? Mas quem pensa nisso na hora? Então, vamos lá, gente. Os exames laboratoriais, e agora a gente entra na nossa área mesmo, a fundo, esses exames laboratoriais que... Deixa eu só... Ah, não, tá, entendi aqui. Eu olhei no grupo, pensei que fosse alguém pedindo para entrar, que não estava conseguindo. Então, vamos lá. Os exames laboratoriais que fazem o estudo da coagulação. Então, não é só a contagem de plaquetas que está no estudo da coagulação. Existem outros exames. Eu vou coletar, se for plaqueta, eu vou coletar no tubinho roxinho ou lilás e... Se forem outros exames de coagulação, eu vou colher no tubinho azul, tá? E aí, o que vai acontecer? O jejum. É necessário jejum? Para esses exames de coagulação, exames específicos de coagulação, o tempo mínimo de jejum é de 4 horas.
Para hemograma precisa jejum? Não, não precisa de jejum para hemograma completo, tá? Mas se for para exames específicos de coagulação, o ideal são 4 horas de jejum. O transporte dessa amostra, ele deve ser feito, não pode ser feito em contato com gelo, tá? Por quê? Aqui eu vou utilizar plasma. E outra coisa que é importante também, gente, se vocês trabalharem em posto de coleta, tá? O ideal, colhi no tubinho azul, eu tenho que centrifugar e tirar o plasma do contato com as hemácias em até 2 horas, tá? Então, eu tenho que fazer a centrifugação e enviar só o plasma, se tratado, apenas. Essa amostra, ela tem que ir não pode ir em uma frasqueira quente, mas também não pode ser acondicionado em temperatura de geladeira, que é de 2 a 8 graus. Não é recomendado. Por quê? Como vai baixar muito a temperatura, alguns fatores de coagulação, eles podem ser ativados, tá? E o que vai acontecer também? Em baixas temperaturas, algumas plaquetas também podem ser ativadas e entender que devem começar a fazer o papel dela, que é se aglomerarem, tá? Então, o transporte, aqui tá falando, né? O ideal mesmo, não deve ultrapassar 1 hora. A gente sabe que quando trabalha, no caso, se vocês forem trabalhar em um posto de coleta, onde a matriz é em Caxias, isso vai demorar bastante tempo para chegar. Então, o ideal é que na primeira hora vocês peguem, centrifuguem e retirem o plasma, tá? E deixa ele lá guardadinho. Professora, Oi. a Flaviane, a coletora lá, ela costuma botar na geladeira até o coletor chegar para levar para o laboratório. Eu trabalho lá na clínica Rio Lavo. Aí ela bota na geladeira alguns exames, urina, aí pede para trazer com gelo. Geralmente ela pede para trazer com gelo a urina, dentro de uma caixinha com gelo. Não, a urina tem que ser mesmo numa caixinha com gelo. Só que o transporte do sangue, ele é diferente do transporte da urina e das fezes. Na urina e nas fezes, é aquela frasqueira. Então, o ideal é que coloque aquelas placas de gelo reciclável no fundo, em todos os lados da frasqueira, coloca as amostras e cobre com gelo, que é o que a gente chama de sanduíche. E o ideal é que ali fique na temperatura de geladeira, que é de 2 a 8 graus. Quando eu vou transportar sangue, é diferente. A gente pega porque eu não posso colocar o sangue em contato com o gelo. Alguns exames de bioquímica, eles podem ser feitos com o soro congelado. Então, descongela o soro e faz. Alguns exames de bioquímica, exames de imunologia, no caso HIV, ele se mantém estável durante um tempo no soro congelado. Porém, para sangue total, o ideal é colocou na frasqueira, pega aquela placa de gelo reciclável, envolve no papel toalha e coloca por cima. A amostra ela nunca pode ir em contato direto com o gelo. Até porque se for o EDTA, vai hemolizar, tá? Então, as hemácias numa temperatura muito baixa, elas começam a hemolizar, elas vão começar a quebrar. E aí isso vai interferir no meu resultado final. Agora, o citrato, na primeira hora, o ideal é na primeira hora, em no máximo 2 horas, ele ser centrifugado e retirado o plasma para envio. Esse é o correto. Professora. Oi. E se caso o laboratório, né, a rede de laboratório, para o posto de coleta, ela não fornecer centrífuga, como é que deve proceder? Aí é uma situação bem complicada, né? Porque a gente sabe o que é certo, mas infelizmente nem todos os lugares eles fazem o certo.
O ideal é que todos os postos de coleta tenham, no mínimo, uma centrífuga. Uma centrífuga e uma geladeira. Esse é o ideal. E isso, inclusive, consta tanto na NR32 quanto na RDC 302. Ah, tá. Entendi. Obrigada. Não. Vamos passar para o próximo. Então, quais são os exames que eu vou fazer aqui nesse tubinho, tá? O TAP e o PTT são os exames, são alguns desses exames, tá? O TAP e o PTT, hoje em dia, antigamente a gente fazia o coagulograma. Hoje em dia, o TAP e o PTT, ele substituiu o coagulograma, mas eu vou falar para vocês como é feito o coagulograma, que alguns lugares ainda faz dessa forma, tá? Então, eles são considerados testes de triagem para a coagulação. Vocês podem encontrar as siglas ou TAP, ou TP, ou PTT, ou TTPA. Geralmente, é TAP e PTT mesmo, tá? Então, o TAP é o tempo de protrombina, e o PTT é o tempo de tromboplastina parcialmente ativado. O TAP, ele vai avaliar a via extrínseca da coagulação e que é dependente dos fatores 7, 5, 2 e 10, tá? Então, no TAP, ele pode ser feito tanto manual quanto automatizado. Lá no laboratório, a gente vai fazer o TAP manual, porque lá não tem equipamento, mas muitos laboratórios, mesmo os laboratórios que têm muitos equipamentos, mas tem uma demanda pequena de TAP e PTT, eles fazem manual. Não é nada absurdo, só preciso dos reagentes, tubos de hemólise e um banho-maria, tá, gente? E um cronômetro, muito importante, cronômetro. Tá? E o PTT já é um teste para avaliação dos fatores das vias intrínsecas que são comuns à coagulação. Então, ele vai detectar a deficiência dos fatores 8, 9, 11 e 12, tá? E outros analitos. De novo, deixa eu passar as coisas. Que às vezes ele trava. Beleza. O INR também, às vezes vocês vão ver que o médico vai pedir TAP, PTT e INR. O que é o INR? É a relação normatizada e internacional. Ela foi instituída pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, e ela padroniza as diferenças entre os resultados de TAP entre vários laboratórios. Tá? Então, essas diferenças elas vão acontecer quando? Em relação a métodos, equipamentos, a tromboplastina também, tá? E que a tromboplastina, ela vem fabricada, geralmente ela vem liofilizada, ela vem em pó e a gente reconstitui no laboratório. E o tempo médio de utilização, ele é bem curto, tá? Quando a gente reconstitui esses reativos de TAP e PTT, eles oxidam com o tempo, tá? Então, no máximo, eles podem ser utilizados por algumas horas. Isso tem que também ser visto porque, às vezes, eu tenho alteração nos exames porque os reativos estão lá há dias, tá? Então, isso também tem que ser feito. E aí, o INR, ele vai fazer o quê? Ele vai determinar vai fazer uma correlação e também tem o EASY. O EASY, ele é uma padronização da tromboplastina, do reagente do laboratório, frente a uma outra tromboplastina de referência internacional, tá? Então,
E esses dois, geralmente, isso é feito ou em tabela, mas o INR, ele também é liberado no equipamento, que é bem mais fácil, né, gente? O equipamento, ele faz a conta todinha. A curva de calibração do TAP-PTT, ela é muito complicada de fazer. Por quê? Eu preciso de um pool de 20 pacientes, eu tenho que fazer a dosagem de todos os pacientes, né? Eu vou ter que fazer TAP-PTT de todos os pacientes, colocar eles num gráfico e traçar uma curva para poder ter um padrão, tá? Então, assim, é bem complicado fazer manual. A gente consegue, mas é bem complicado fazer. Em alguns fabricantes, eles dão uma tabela, né, com um easy aproximado, dependendo do tempo que a gente obteve, tá? Dos resultados. E isso pode acontecer também. Então, quanto mais próximo de 1 for o easy, mais sensível é a tromboplastina. O que que significa? Quanto mais próximo de 1 eu tiver essa referência internacional de preparação, significa que o meu teste ele é mais fidedigno, tá? E o INR, que é muito solicitado, ele tem uma fórmula para ser calculado. E como que ele é feito? É o TAP do paciente dividido pelo TAP normal, tá? Então, TAP do paciente dividido pelo TAP normal, que é a média do valor de referência. O que seria esse TAP normal? É aquele que manualmente a gente consegue pelo gráfico, pelo pool de amostras, ou ele no equipamento, que o equipamento ele traça uma curva de calibração e já libera isso para mim, tá? Mas tem como fazer manual. Outros exames que a gente tem no estudo da coagulação. Nós temos o tempo de sangramento. Como que é feito o tempo de sangramento? Isso a gente vai fazer no laboratório também. A gente faz um furinho no lóbulo da orelha, o ideal é no lóbulo da orelha, que todo mundo tem o lóbulo da orelha igual, tá? Uns com mais brincos, outros com menos brincos, mas de todo mundo tem a mesma textura, diferentemente do dedo. Depende da profissão da pessoa. Uns têm os dedos mais grossos, outros mais fininhos. Então, a gente faz com a lanceta, né, uma punção, faz uma perfuração no lóbulo da orelha e vai limpando o sangue e com o cronômetro contando o tempo que esse paciente sangrou, até a cascata de coagulação exercer o seu papel. Então, o tempo de coagulação, geralmente, ele varia normalmente entre 1 minuto, 1 minuto e meio. Outro exame que está também, né, dentro do estudo da coagulação é a contagem de plaquetas, que é feita no hemograma completo, juntamente com o hemograma completo. A dosagem de fibrinogênio, que ele vai avaliar o quê? A alteração de moléculas de fibrinogênio que vão comprometer a fase final da coagulação, que é aquela rede de fibrina. Tá? Então, fibrinogênio também. E aqui, gente, a gente encerra a parte de coagulação e 2 exames desse estudo de coagulação. Eu coloquei isso daí, eu resolvi colocar no final, porque eu ainda não tinha falado do VHS. O VHS é um exame que a gente faz no tubo de ADTA, tá? A gente faz ele na hematologia, que é o que significa VHS, é velocidade e hemossedimentação. E esse exame, ele caiu em desuso. Hoje, ele caiu em desuso, alguns laboratórios ainda fazem, mas nem sempre, tá? Por que ele caiu em desuso? Porque ele é um exame inespecífico. Eu já fiz muito VHS, e eu já trabalhei recentemente em alguns laboratórios que fazem VHS também, mas ele é inespecífico e ele foi substituído pela PCR, que é um exame de bioquímica. Embora seja um exame de bioquímica e também a PCR, que é a proteína C reativa, também seja um exame inespecífico, mas os médicos hoje, até por ser mais rápido, preferem solicitar a PCR do que o VHS. Então, essa hemossedimentação, o que é hemossedimentação?
é a sedimentação do sangue. É quando o sangue ele começa a decantar, ele começa a sedimentar no tubinho. Ele vai medir a estabilidade dessas hemácias no plasma. Então, vai ver, vai avaliar se esse sangue é menos denso, né? Se ele é mais denso. Quando o sangue está menos denso, ele vai favorecer a sedimentação. Então, esses glóbulos vermelhos eles vão estar mais sensíveis, né, à ação da gravidade. E o VHS é um exame que, sim, avalia a hemossedimentação, avalia como essas hemácias estão se comportando, né? Se o sangue ele é mais denso, se ele é menos denso, porém é inespecífico. Não tem como falar. O VHS, assim como o PCR, desculpa, eu esqueci de falar, eles são utilizados como exames complementares no estudo das infecções, tá? Então, mas ele não é específico, ele não serve só para isso. Os dois, nas duas situações, não servem só para isso, tá? Então, ele também vai ser utilizado no controle da evolução de algumas doenças, onde existe uma infecção ou uma inflamação e vai levar à produção de proteínas, e essas proteínas vão elevar a hemossedimentação do sangue. Aqui eu tenho um VHS pelo método de Weintraub, tá? Onde vocês vão ver nesse slide que é uma pipeta, e essa pipeta ela tem uma numeração, e é justamente isso que a gente avalia na hemossedimentação. Após 1 hora, a gente vai lá, a gente preenche a pipetinha, e após 1 hora a gente vai lá e marca o número até onde esse sangue sedimentou, tá? Então, o valor normal para homem é de 0 a 9, para mulher de 0 a 20 e para criança de 0 a 13. Então, a gente vai lá na primeira hora e vê. Existem algumas metodologias de VHS que a gente avalia tanto a primeira hora como a segunda hora, tá? Esse segundo método é o mais realizado, é o método mais difundido, que é o método de Westergren, tá? No método de Westergren pode ser utilizado esse tubinho ele tem que ser encaixado nessa estante onde tem uma escala numérica, e a gente faz a mesma coisa. Coloca o sangue, ele é esse tubinho aqui, tá, gente? Com citrato de sódio. Tá? A gente vai preencher esse tubinho de sangue e coloca ele na estante, homogeneiza, coloca ele lá na estante paradinho e avalia a primeira hora e a segunda hora a hemossedimentação do sangue. Então, os valores de referência abaixo... Sim. Dá licença. Lá os tubinhos lá é pequeno, é menor do que esse daí. É menor que esse daqui? É menor. Ah, tá. Eu sempre vejo desse. Eu vejo. Mas dá para fazer... Eu vou mostrar para vocês no próximo slide, dá para fazer no tubinho de ADTA também, tá? Nesse daí, mas desse tamanho. No tubinho de ADTA dá para fazer também. Esse tubo de VHS é para essa estante desse slide. É para encaixar aí, não serve mais para nada. Tá? O valor de referência abaixo de 50 anos de idade é até 15 para homem e até 20 para mulher. Acima de 50 anos, até 20 para homem e até 30 para mulher. E acima de 85 anos, até 30 para homem e até 42 milímetros para mulher. Esse exame, ele também pode ser feito, o VHS, ele pode ser feito no tubo de ADTA com essa pipeta. Essa pipeta aí do slide é a pipeta de Westergren, onde eu utilizo... Peraí, essa também é a pipeta de Westergren. Deixa eu voltar. Onde eu tenho que aspirar o sangue até o 100, que está lá em cima, e colocar em uma estante. Então, gente, é um trabalho extremamente artesanal, porque o sangue ele tem que ficar certinho lá no último ponto, naquele pontinho de lá de cima, para a gente poder observar de forma correta a hemossedimentação.
E aí eu coloco essa pipetinha em uma estante, deixo ela descansando lá por 1 hora, anoto a primeira hora, depois eu volto e anoto a segunda hora. Hoje em dia, existem pipetas de Western Green que são bem mais fáceis. Eu não preciso de uma pera para aspirar o sangue, para encaixar essa pipeta em uma estante. Eu utilizo o meu tubo comum. Essa parte que vocês estão vendo, emborrachada, branquinha, essa parte, ela é colocada aqui no tubo, eu tiro a tampa do tubo, encaixo a parte branquinha aqui no tubo e aperto a pipeta. A de lá é assim. Isso, aperto a pipeta no tubo e o que vai acontecer? Por pressão, o sangue ele vai subir até aquela bilhazinha que tem branquinha ali. Então, essa metodologia de Western Green é bem mais fácil. E eu vou pegar o tubo e vou colocar ele na estante e vou marcar a primeira hora e a segunda hora. A de lá, professora, é de plástico também, é branquinha a pipeta de lá. Então, aí fica assim, ó, tem até estantezinhas assim, né, onde a gente coloca a pipetinha ali e a gente avalia. Então, deu a primeira hora, eu vou lá e olho. Primeira hora deu 15, beleza, anoto 15, vou lá na segunda hora, deu 28. Então, VHS, primeira hora 15, segunda hora 28. Por isso, gente, que o VHS, ele foi substituído pela PCR, né? Porque ele demora em média 2 horas, o tempo de realização do exame é de 2 horas, e o PCR, a PCR no caso, né, que é proteína, a PCR, ela é bem mais rápida, depende do tempo de leitura do equipamento, tá? Quando eu vou ter PCR aumentado? Na gravidez, na anemia, nas inflamações agudas e crônicas, nas tuberculoses, no mieloma múltiplo, na macroglobulinemia, na febre reumática, artrite reumatoide e outras malignidades. E quando eu vou ter VHS baixo? Na policitemia, na anemia falciforme, nos casos de hiperviscosidade e baixos níveis de fibrinogênio plasmático ou globulina. Então, assim, para vocês verem que é um exame inespecífico. Ele só vai ajudar a confirmar uma suspeita clínica junto com outros exames. Mas o VHS em si, assim como a PCR, não vai fechar diagnóstico nenhum. Mas é muito solicitado, professor, esse exame? Não. Ou é difícil? O VHS, hoje em dia, quem é mais solicitado é a PCR, mas alguns médicos ainda sim solicitam o VHS.